Cara, a gente é uma máquina de criar histórias para comprar as coisas. E aí Inconscientemente, né? Isso é louco. as pessoas têm que parar de criar histórias para comprar e aprender a contar história para vender. Olha só. E aí, cara, quem contar a melhor história vence. Né? Eu costumo dizer que quem domina a narrativa domina o mundo. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no Podcast Extremo. E hoje vou falar de um assunto que eu tô estudando demais, cara, que eu tô curtindo demais a aprender. E nada melhor do que trazer um dos maiores especialistas nessa área para que você aprenda comigo mais sobre a importância do storytelling, a arte de contar histórias. E não apenas contar histórias, mas histórias que podem inclusive trazer mais vendas, clientes e faturamento para o seu negócio. É muito louco falar isso, né? Porque será que você sabe contar uma boa história? Será que você... É igual contar uma história para uma criança? Será que tem muitas técnicas que eu posso utilizar? E eu vou dizer, eu não sou um especialista nisso, mas eu trouxe uma das pessoas aqui que eu mais admiro, não só em storytelling, mas em marketing, no geral, como pessoa também. Mas esse cara sabe falar sobre storytelling e vai te mostrar aqui tudo que você precisa saber para iniciar e entender como isso pode mudar completamente o rumo dos seus projetos. Eu digo não só projetos, né? Na sua vida, porque você usa história não só para vender, mas, enfim, até para explicar muitas coisas para a sua própria equipe. Enfim, hoje eu estou aqui com o mestre Leandro Aguiar. Fala, Leandro! Uau! Ô, irmão, cara, que bom estar aqui contigo, mano. Cara, tua voz é bonita, né, velho? Impressionante. Cara, mano, tu é perfeito, velho, para apresentar, brother. Que é Cara, isso, tu é rapaz? muito bom, bicho. Cara, não, sério, cara. Mano, essa introdução tua, eu até pensei, falei, cara, a gente deve estar no SBT, na Globo, a gente tá na Record. Celso Portiolli Cara, aqui, né? Celso Portiolli, demais, cara. Você Tipo, é cara, doido, rapaz. qual que é a brincadeira? Onde tá a prenda? Irmão, obrigado pelo convite. Um prazer estar Olha, só aqui. pra te falar, eu tenho problema de dicção. Talvez as pessoas não saibam disso, eu já falei aqui. A quem me segue sabe, eu tenho um problema, eu tô desenvolvendo Velho, isso. mas é Eu muito como bom, velho. palavras, eu falo errado, então eu tô Sua desenvolvendo. introdução foi maravilhosa, irmão. Sua introdução foi maravilhosa. Eu fiquei aqui hipnotizado por ela. Irmão, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Sabe da admiração que eu tenho por você, pelo seu irmão, pela sua família, pela história de vocês. A gratidão que eu tenho a Deus por a gente ter se tornado amigos, né? Há tantos anos aí, cara. Já vai fazer 8 anos essa amizade. É. Então, para mim, cara, é uma honra, motivo de grande honra poder estar compartilhando com vocês aí aquilo que a gente tem feito nos últimos 8 anos, que é contar a história certa para a pessoa certa, né? Na Uhum. internet as pessoas não compram os melhores produtos, elas compram as melhores histórias. Aham. Isso tem que ser a primeira coisa que tem que cair na ficha, a ficha que tem que virar na cabeça das pessoas. O que eu faço praticamente é isso, né? A gente fez muitos lançamentos de produtos digitais nos últimos anos, e se você perguntasse para mim qual o sucesso, por que deu tão certo esses lançamentos e tal? Eu diria que foi o fato de realmente Inclusive os contar maiores lançamentos histórias. do Brasil, pra quem não conhece o Leandro Aguiar, cara, ele trabalhou muito tempo nos bastidores, né? Então só deu as caras aí faz uns 2 anos pra cá, ou um ano, não sei, né? Mais ou menos isso, né? Oficialmente, eu comecei a sair tem 2 anos, mas saí de uma forma tímida. Aí eu fiz algumas lives de segunda-feira durante os 3 meses. Aham. Depois fiquei, mano, me caguei todo e voltei para os bastidores. Fiquei 6 meses tomando coragem para sair de vez, que foi em dezembro de 2020, janeiro de 2021, Aham. quando eu realmente assumi essa postura de estar na frente das câmeras. Porque antes era uma coisa assim, vou fazer uma live de vez em quando aqui e continuo fazendo nos bastidores e faço uma live para compartilhar. Não, Aham. janeiro de 21, dezembro de 2020 foi, cara, agora o meu negócio é estar na frente das câmeras e eu vou abrir uma Que massa. escola. A gente abriu a Escola Estado da Arte para compartilhar, ensinar marketing digital para as pessoas, para que elas possam, de uma forma mais simples, Uhum. entrar no mercado e se encontrar dentro do mercado, né? E a história é muito poderosa, porque a história é o maior elemento de simplificação que existe. Aham.
quando o assunto é comunicação. E É entendimento muito também, mais né? Parece que as fácil. pessoas entendem mais quando é uma história contada, né? Além de reter mais atenção. Eu sinto isso quando eu conto uma história. O ser humano, cara, a gente é literalmente treinado Uhum. para escutar história desde criança, né? O pai e a mãe contando história. Então, existe uma associação cognitiva, inconsciente, quando a gente está escutando uma história, que ela é automática. E o principal poder dessa associação é que a história ela dribla as barreiras de defesa da mente do ser humano. Uhum. Quando eu estou tentando convencer alguém, eu estou ali e a pessoa tá, objeção, tal, etc. Tanto que no marketing, né, as pessoas vão ter muito essa característica de, cara, para vender eu preciso exterminar todas as objeções. Aham. Tem livros aqui americanos, cara, que, mano, são livros só de objeções, parte um, 2, 3, 4. Você fala, velho, como é que eu vou falar tudo isso de objeção? Não dá tempo, é muita objeção que o ser humano tem. E É. aí você entende que o que faz a pessoa comprar não é exterminar a objeção, é contar uma história Uhum. para que a própria pessoa conte uma história para ela mesma e compre de você. Quantas vezes você já comprou, Tesma, e você não pode mentir para mim, É. uma coisa que você comprou porque você comprou, contou uma história esfarrapada na sua cabeça, ou de que você merecia, ou de que não sei o que lá. Você cria uma Essa do história, merecimento, todo mundo já caiu, né? dá Eu uma vou comer esse justificativa. doce aqui, tô na dieta porque eu mereço, porque a semana inteira não sei o quê. Cara, essa é a clássica, ou a mulherada que vai lá, tá com o cartão estourado. Não, mas é porque, cara, a gente é uma máquina de criar histórias para comprar as coisas. E aí Inconscientemente, as né? Isso é pessoas, louco. as pessoas têm que parar de criar histórias para comprar e aprender a contar história para vender, Olha só. entendeu? Genial Porque isso. elas já sabem criar histórias para comprar. Uhum. Todo mundo sabe. Por isso que eu falo, o jeito mais fácil de você vender é através do storytelling, porque você vai usar algo que você já sabe, Uhum. Uhum. que já está em você. É natural do ser E quando a humano gente fala contar em história. história, não é só história que algo que a gente passou, pode até ser uma história inventada, uma história Uma criada. parábola, uma Uma para... metáfora, uma analogia, né, cara? Uhum. Jesus, por exemplo, ele criava uma parábola para tangibilizar o intangível, né? Ele É. veio trazer, a missão dele veio implementar o reino dos céus na terra. Uhum. E aí, cara, como é que vai falar do reino dos céus, mano? Ninguém nunca viu esse tal do reino do céu intangível. O que que ele fez? Pegou coisas, vinhas, É. vinha samaritano, coisas do cotidiano, e gerou uma associação entre coisas do cotidiano com aquilo que era intangível, para as pessoas entenderem o que era o Porque reino do céu. explicar o reino dos céus para pessoas que não tinham conhecimento, até provavelmente talvez muitos eram analfabetos, você imagina a complexidade Não, se até hoje os maiores teólogos estão não, descobrindo como funciona isso. É exatamente, loucura, cara. né, cara, quando para pra pensar nisso, Irmão, né? 2000 e poucos anos depois, explica o reino do céu. O É. cara vai travar, entendeu? E aí Jesus, cara, ele Uhum. explicou o reino do céu com associações muito simples, né? O reino do céu é como uma criança. Quando Uhum. você fala que o reino do céu é como uma criança, o que que você está fazendo? Você está pegando todo o significado da criança, Uhum. é como se fosse um balão. Pensa assim, eu gosto de falar muito assim, storytelling. É um balão cheio de significado. Aí você estoura aquela palavra criança, vem junto o quê? Inocência, Uhum. vem junto o quê? Ousadia. Vem junto uma série de significados. É igual o travesseiro da NASA, né? Por que que aquele travesseiro, que era um travesseiro de viscoelástico, que ninguém ia comprar, se tornou o travesseiro mais vendido do mundo? Porque o cara pegou uma associação. Cara, a NASA, quando você fala NASA, vem todo um universo Uhum. de histórias, de significado, de sentido. Aí você Uhum. pega aquele universo que foi construído através de décadas, que gastaram sei lá quantos bilhões para que a NASA existisse, e o cara associa aquele universo a um travesseiro, cara. E aí, quando o travesseiro é da NASA, mano, todo mundo que comprou aquele travesseiro viscoelástico e não estava na capa do travesseiro falando que ele era da NASA. Foi a conversa do marketing boca a boca, da história que as pessoas contaram um para outras, Aham. que era da NASA. Travesseiro da NASA, travesseiro da NASA. E o travesseiro explodiu de vender. Por quê? Pegou, associou uma coisa que já existe, que já está no consciente coletivo, e associou a uma coisa que não existia. Foi o que Uhum. Jesus fez, né? Ele contou histórias
pegando coisas que existem, os trabalhadores da vinha, vários exemplos ultra simples, né? E associando a coisas que ninguém nunca tinha visto. Então, o princípio da história é simplificar a aprendizagem, o entendimento, ao mesmo tempo que a história dribla todas as barreiras de defesa Uhum. da mente humana. Porque quando a pessoa está presa na história, os questionamentos dela ficam em segundo plano. É. Porque eu não posso, por exemplo, você me contar uma história aqui, qualquer história que você quiser me contar, eu posso gostar ou não gostar, mas eu não posso questionar. Uhum. Uhum. Porque a história é um argumento inquestionável, aconteceu. Ainda mais quando tem testemunha, né? Aquela É. história que uma história só tem validade quando tem 3 testemunhas. Por isso que Jesus deixou lá Mateus, Marcos e Lucas para falar da mesma história, para ficar a testemunha ficar claro que a história Uhum. 3 pessoas diferentes. Por quê? Porque a história simplifica tudo. E nesse mundo confuso que a gente vive hoje, a internet é o core do mundo. Tudo se acontece através da internet, da comunicação. Uhum. E aí, cara, quem contar a melhor história vence, né? Eu costumo dizer que quem domina a narrativa domina o mundo. E vamos lá, E deixa eu aí, te fazer uma pergunta bem básica aqui. O que, que é a narrativa? Tipo, narrativa e storytelling. Eles são porque é a é a mesma mesma coisa, coisa. mas é Storytelling é diferente? narrativa em português, ou tem o mesmo significado, ou não, ou eu tô Não, louco. não, cara, pensa comigo o seguinte, a narrativa, pensa, eu tô aqui em Orlando, eu vou para o Tennessee, a narrativa é a estrada. O Tá, storytelling é como eu vou. Se eu vou entendi. num carro básico, um carro 67, um Mustang Fastback, V8, ou eu vou numa van no micro-ônibus? Vai mudar a minha experiência de viagem. Uhum. Eu vou parar ou eu vou direto? Vai mudar a minha experiência de viagem. Eu vou tomar café em algum lugar diferente, um chocolate, vai mudar a minha experiência de viagem. Então você O pode contar a mesma storytelling, história de maneiras diferentes. o storytelling é o que trafega sobre a narrativa. Tá. Então vamos lá. A narrativa é tipo, cara, eu vou contar. Vamos lá, eu vou contar a história. Sei lá. Vou pegar aqui. Eu vou contar a história dos Vingadores. Tu vai contar de uma maneira e eu vou contar de outra maneira. Seria basicamente, então, é um storytelling dentro da mesma narrativa. Exatamente. Por exemplo, no caso dos Vingadores, qual que é a narrativa, né? Você vai pensar na narrativa, no arco. A narrativa sempre é o arco macro da coisa. Tá. Por exemplo, lá na sequência do Thanos, né? A narrativa é o Thanos Uhum. que queria a joia Isso. do poder para aliviar o sofrimento humano e extinguir metade, Isso é né? narrativa. E a narrativa. O storytelling são todas as tretas, as historinhas que foram costurando para conduzir as pessoas até o final da narrativa. Entendi. Entendi. Storytelling é o veículo, entendeu? Entendi. Que Tipo daí assim, poderia ser cara, contada de inúmeras maneiras, mas a narrativa seria essa, né? Que é o principal de um filme é a narrativa, a definição. é narrativa. A narrativa seria a mesma. Uhum. Só que eu posso fazer o storytelling de N formas. Por exemplo, o Iron Man morreu ali no final. É o storytelling que conduziu a narrativa. Ele se Uhum. sacrificou, né? Então, o storytelling ali, né? Aí começa a falar de outras coisas, por que que ele se sacrificou. Aí entra muito na associação da pessoa que dá a vida em benefício do próprio, porque é a definição do herói Uhum. perfeito, né? Uhum. Uhum. Então, ele morrer faria todo sentido para que a narrativa, para que o storytelling ficasse mais poderoso e a narrativa se cumprisse, entendeu? Quem venceu, o bem ou o mal. Então, o storytelling, ele é o mecanismo que vai conduzindo as pessoas. E Uhum. existem outros mecanismos que você pode usar também. Às vezes você não está usando storytelling, às vezes está usando um texto mais persuasivo, mais puxado para copywriter, por exemplo. O copywriter, por exemplo, que a gente está numa loucura total, copywriter, storytelling, narrativa. Sim. O copywriter é aquela intenção por detrás do storytelling. Por exemplo, se eu te contar uma história, Tá. ok? Aí vai aprofundando uma história de como nasceu a Escola Estado da Arte, essa história está servindo à intenção do copywriter que é vender a escola. Uhum. Uhum. Eu tenho uma intenção clara. Por isso que no mercado digital, as pessoas têm que se desenvolver em termos de copywriting e storytelling, que vai forçar elas a serem boas de narrativa, porque não tem como uma Sim. pessoa ser boa de storytelling e sem saber para onde ela está indo, né? Para onde ela está conduzindo a história. Porque assim, ó, todo Você, storytelling ele é, querendo ou não, persuasivo, porque na verdade tudo é construído na visão do autor para que a pessoa pense como ele quer
que ele pensa. Então, quando ele pega, por exemplo, assim, sabe quando você assiste um filme e você defende o bandido, sabe? Existem alguns filmes assim que eles olham, porque o bandido lá foi maltratado, não sei o quê, então aí você defende o cara que é mal, né? Ah, não, ele tá tudo bem. Existem alguns filmes que são assim, que é meio louco isso, né? Cara, a maior série de todos os tempos, que é o Breaking Bad, O faz Dexter, você ter uma o Dexter também. O uma cara é relação de assassino. amor e ódio com o protagonista. É, Você exatamente. ama o cara, depois você odeia o cara. Depois você ama o cara, É, depois você odeia o cara. Aí daqui a pouco você fala, cara, eu gosto do cara. Não, esse cara é abominável, cara, olha o que ele fez. é, Então, é nesse ponto que nasce o storytelling. tá. É nesse ponto, esse é o ponto principal. Vamos começar pela primeira camada. É nesse ponto que nasce o storytelling. Todo storytelling Uhum, é feito para gerar identificação. tá. E só vai gerar identificação se gerar conflito. Por isso Tá. que os personagens que vivem o conflito são os que mais geram identificação com a plateia, com a audiência. Na internet não é diferente. Se você vê um cara que é Uhum, muito certinho, ele não vai ter muita audiência. Ou o cara que é o verdade. erradão. Mas o cara que fica flertando entre o amor e o ódio, cara, esse cara, ele fala umas coisas massa, mas eu discordo dele de algumas coisas. Cara, esse é o fator explosivo para o cara explodir. É a transição entre o amor e o ódio. Então, o que acontece? Quando tem isso num filme, e o Breaking Bad teve muito sucesso por causa disso, o Dexter também, porque foi intencional a curva dinâmica do amor e ódio pelo protagonista a cada motivo. O cara tá Uhum, fazendo uma coisa errada, mas é por um bom motivo. Cara, então assim, será que os fins justificam os meios? Abre, aí vai para a segunda camada do storytelling, uhum, que a primeira camada é todo storytelling bom tem conflito. Tem uma frase que o Ariano, eu esqueço o sobrenome dele aqui, tiozinho, gente boa, Ariano uhum. Suassuna, ele falava assim: história ruim é boa de contar, e história boa é ruim de contar. Cara, frase maravilhosa. Por quê? História ruim tem conflito. Se tem conflito, tem identificação. Se tem identificação, a história deixa de ser sobre você e passa a ser sobre mim, Uhum. independente do cenário. Eu nunca produzi metanfetamina, mas minha mente já processou várias vezes nos períodos que eu estava passando dificuldade, se valia a pena ser uma pessoa que fazia tudo certinho e está passando aquela dificuldade que eu passei, enquanto pessoas que estavam fazendo coisas erradas estavam aparentemente se dando bem. Isso é Uhum. o quê? A gente chama isso no storytelling de conflito filosófico. É Uhum. tipo quando as coisas estão fora da sua devida ordem. Uma pessoa que faz tudo certo, que tem um trabalho, que é digna, que é honesta, não deveria estar passando perrengue financeiro. Isso é injusto. Então, se isso é injusto, isso vai gerar uma concordância coletiva sobre essa injustiça. Uhum. E aí, a concordância coletiva sobre essa injustiça vai fazer você ficar do lado de alguém que está fazendo algo que você abomina. Isso vai gerar conflito em você. Uhum. Como que eu estou do lado de um cara que está fazendo uma coisa errada? Essa é a premissa de todo o filme. Fazer a audiência ficar do lado de alguém que está fazendo algo que é errado. Por isso que os personagens mais excêntricos, até usando um exemplo mais simples como esse do Vingadores, por que o Tony Stark é a grande estrela, né? E da coisa toda? Porque ele é excêntrico, ele É. tem a dualidade do conflito dele que é muito exposto na cena toda, de ser egoísta, de Não, e é ser um interessante cara que quando você que... olha pros super-heróis, né, eles mostram muita fragilidade de cada um deles, né? Cara, um que, sei lá, um que não conseguiu perdoar alguém da família, o outro que tá, pô, não consegue superar a mágoa de ter alguém, né, morrido. Cara, aí você olha, caraca, aí você se identifica com os heróis e onde vem essa identificação, onde você contou que é o que faz as pessoas amarem os heróis, amarem os personagens, se identificarem com a história, né, aí você vê o cara lá colocando a roupa do Superman, colocando a roupa do, né, e teve essa Não, vira identificação. uma identificação absoluta, porque a gente se identifica com esse lado de luz e sombras do ser humano. Desde o Uhum, Éden é assim. E uhum. aí vem para o segundo elemento do storytelling. Se o storytelling, se a história que você vai contar Vamos lá, relata algo, só pra eu me certificar aqui, eu tô escrevendo, tu tá anotando aqui, cara. O primeiro elemento, conflito, não, o primeiro elemento é conflito. Porque assim, ó, o toda storytelling história é pra gerar boa, conflito que pra gerar identificação. Isso é o primeiro elemento.
Exatamente. Primeiro elemento. Toda história que tem conflito gera identificação. Perfeito. E identificação gera retenção. Então, storytelling tem tudo a ver com a comunicação dos dias atuais, E, cara, e ok? retenção, só pra gente abrir um parênteses aqui, a retenção é o mais importante quando se fala em marketing, porque nós temos que reter a atenção da pessoa para você não consegue vender pra ninguém que não dê atenção pra você. Ponto. Então, quando você tem Bom, atenção, né, tudo que você precisa é dos ouvidos da pessoa, né, para então vender. Se você não tem isso, já era. então nós estamos desconstruindo. Como que a pessoa vai reter? Gerando identificação. Identificação tem várias premissas da identificação, Aham. mas uma das mais poderosas é o conflito através de uma boa história. De um Identificação conflito que pode dizer você aquela frase que é muito famosa, que é eu já passei por isso, né? Eu já fui como você, nem sempre eu foi já assim. tive onde você está, eu É. sei que está do lado de lá, tá entendendo? Quando você conta história, por exemplo, as minhas histórias que eu conto, né? Eu era um cara muito confuso, que não conseguia colocar meia dúzia de palavras em sequência que fizesse algum tipo de sentido. E hoje eu ensino sobre clareza. Então, cara, quando eu falo isso, gera um conflito na hora. Porque a pessoa, quando vai aprender comigo, ela esperava, caraca, esse cara é o cara da clareza. Quando eu conto para ela e mostro para ela vídeos de como eu era confuso e do meu conflito existencial entre vencer a minha confusão e encontrar clareza para eu poder dar certo na vida, porque um cara confuso não vai dar em nada na vida. E O ele cara nem que se- não tem e clareza, na cabeça dele ele não é confuso, né? Na cabeça não dele tem a era clareza normal, é. normal. Só que esse senso de realidade, que isso é confuso, Uhum. isso gera identificação. Então, quando eu conto várias histórias de abismos que a confusão me colocou, por exemplo, quando eu abri uma gravadora que não tinha nada a ver em 2012, para quem não me conhece, antes de entrar no marketing digital, Aham. e atuar como um estrategista digital no mercado, né? Hoje eu atuo como estrategista digital e eu uso o storytelling como uma grande arma para desenvolver essas estratégias online. Antes de entrar nesse mercado em 2014, quando eu conheci o Tesman e o irmão dele, o Ramon fazendo anúncio do Facebook Pro, É. eu até na época me perguntei assim, como que o cara conseguiu registrar o domínio facebookpro.com.br? Será que esse cara E foi. Será que como esse cara não tem problema com a justiça, velho? É. Facebook Pro, o cara só colocou um Pro depois do domínio é dele, cara. Como assim? E aí, cara, antes disso eu atuava no mercado musical. Eu era produtor musical e Uhum. diretor de videoclipe. Em 2012 eu abri uma gravadora e a gravadora chamava Fly Music. E quando eu abri essa gravadora, eu tomei um prejuízo de quase 300 mil. Então eu já vinha numa situação financeira muito ruim, fiquei endividado com pessoas me cobrando e as pessoas me ligavam todo dia para cobrar essa dívida e eu deixei o telefone no mute. Sim. Até hoje o meu telefone fica no mute, porque eu tenho trauma de som de toque de celular. Uhum. Era tanta gente me cobrando de dívida. Cara, minha esposa ficou com refluxo gástrico, nervoso por causa disso. Foi uma situação caótica, por causa de uma ideia mirabolante que eu estava criando, que não tinha nada a ver. Eu não olhei para aquela ideia e vi se aquilo era viável, qual que eram os riscos envolvidos. Eu não fiz nenhum cálculo, eu fui uma criança na hora de tomar uma decisão. Uhum. Eu vejo muita gente hoje fazendo a mesma coisa. Ontem mesmo eu estava conversando no direct, um cara que é um excelente designer, o cara é um gestor de tráfego mediano, mas ele é um excelente designer. Está se desenvolvendo como gestor de tráfego. E ele falou, cara, eu estou travado, minha vida não anda, eu não tenho dinheiro para o básico, sendo um excelente designer. Eu falei, tem Olha coisa só. errada. Quando eu fui ver, ele estava com um projeto de uma startup de streaming, de licenciamento, de eventos. Eu falei, cara, quem te disse que... E aí na bio dele, CMO and CEO da empresa tal. Uhum. Era igual eu, Todo dono mundo é da CEO gravadora, e semi-O de tudo, né? dono da gravadora Fly Music. Que loucura é essa, gente? Que falta de noção. Tá Uhum. entendendo? Aí eu falei para ele, brother, a ideia é uma bosta, não vai vingar. Que empresa é essa que você está construindo? Por que, que você não. O que, que você está fazendo? Como você está no fracasso atual, você está construindo uma imagem futura de uma empresa bem-sucedida. Isso vai dar migalhas de dopamina no seu cérebro. Você vai sentir alegria com essas migalhas de dopamina através do imaginário que você está pensando no futuro de uma empresa unicórnio, ultra bem-sucedida, e aí isso te sabota de você executar o que você deveria estar fazendo no presente, que se você é um bom design, você deveria ter feito uma página ontem e deveria estar fazendo uma página agora. Uhum. Uhum. Aí, pum, o cara acordou para a vida, hoje já estava fazendo página, me mandou o link, falou, cara, voltei.
entendeu? Animal. Então, eu era esse cara confuso, que precisava voltar. Então, quando eu conto essa história igual eu fiz agora, um storytelling, É. Olha, acabou de contar uma história, tá todo mundo prestando atenção aqui, com certeza. Cara, você no meio. Isso é legal, né? Tipo, no meio de uma conversa, tu joga uma história e a galera fica, tipo, prestando atenção, né? e o ensinamento está aí. Por quê? Porque é um ensinamento que dribla a barreira de defesa da mente. Durante esse período que eu estava contando a história agora, ninguém estava assim, ó. Driblou minha Será que isso é mente, cara, vou verdade? ser sincero. Será que isso é verdade? Será que é mentira? Será que essa história. Não, você dribla. É como se a mente, a história tem esse poder. Ela aquieta a loucura da mente, como se a loucura da mente se assenta no sofá para assistir um bom filme. Então você silencia a mente. E aí, quando você silencia, você aprende muito mais. Uhum. Por quê? Porque você está totalmente receptivo, você está 100% presente para aquilo que você está recebendo. Então, por exemplo, hoje, quem estiver vendo esse podcast, se alguém está com uma ideia mirabolante, intangível, e não está fazendo o que tem que fazer no dia, se alguém está feliz com migalhas de dopamina e satisfação de projetos mirabolantes futuros que nunca vão acontecer para se distrair do que está no dia, Uhum. essa pessoa ela vai mudar. Ela teve um choque com essa história que eu contei. E isso vai mudar, gerar uma transformação nela. Então, o storytelling tem esse poder de envelopar coisas que seriam difíceis de entrar na mente do ser humano. E quando você envelopa através de uma boa história, isso entra com facilidade, o ser humano Uhum. cresce e aprende mais rápido e, principalmente, consegue executar mais rápido. Tanto que aqui hoje, nos Estados Unidos, o storytelling está em todos os grandes fóruns em relação ao metaverso. Porque, cara, isso já está declarado que o storytelling é a moeda mais importante do futuro do metaverso. Uhum. Porque, cara, as pessoas vão estar com muita informação, as pessoas vão estar dentro de uma realidade virtual e elas precisam vivenciar a melhor história. Então, quem fizer a melhor história vai vencer. Uhum. Mas a primeira coisa é, todo storytelling tem que ter um conflito para Uhum. gerar Esse é o primeiro identificação. elemento. Eu sei falar, eu não sei se você chegou a falar o segundo. O segundo elemento é que todo storytelling abre uma questão para uma pergunta a ser respondida. Por isso que tem retenção. No Uhum. filme, a pergunta é: será que o Thanos vai vencer ou será que os Vingadores vão vencer? E por mais que você saiba que todo filme o bem sempre vence, só o fato da pergunta ter sido aberta na sua cabeça, Uhum. você fica tenso e retido na história. E o pior, quando a pergunta está aberta, você já assistiu o filme, viu o final, está assistindo o filme de novo, você fica tenso de novo, já tendo assistido o final. Uhum. Uhum. Você fala, como assim, caraca? Eu sei que os Vingadores vão vencer, mas você tá vendo aquela batalha, você tá, caraca, que... Você já assistiu aquele filme? Quando você assiste o filme 2 vezes, você sente a emoção de novo. Por quê? Porque aquela pergunta aberta, o risco que aquele protagonista está correndo em será que vai dar certo ou será que vai dar errado, deixa as pessoas com uma retenção. Isso, traduzindo para o marketing, qual que é a pergunta, né? A pergunta é sempre qual é o cenário que a audiência vai decidir escolher. Uhum. Você nunca pode fechar uma conversa, um call to action, quando você vai fazer um anúncio, que é call to action? Uma chamada para ação. Quando no final do anúncio, você vai dar uma direção para a pessoa. Você sempre tem que dar a direção e alertar ela da consequência negativa de não ir naquela direção. Porque isso cria dois cenários e faz ela ter o poder de decisão de tomar decisão por um dos dois. Uhum. Uhum. Se você não abre essa pergunta, e aí? O que caminho você quer tomar? Uhum. As pessoas não assumem o protagonismo. Tanto que departamento comercial, os melhores do mundo, não são os que falam nada, são os que fazem as melhores perguntas e fazem as pessoas, através da pergunta, construir a história para comprar o produto no comercial. Total sentido. É só pergunta, cara. Mas e aí? Como seria se você tal? O que você acha disso? Se você concorda que tal, não sei o que lá, a pessoa vai desenvolvendo a história. No final do pitch de vendas ali do departamento comercial no telefone, é uma conclusão inevitável. Você fala, então, acho que você chegou à conclusão que o melhor é você estar dentro da nossa escola Estadarte. A pessoa fala, sim, sim, concordo. Qual o próximo passo? A pessoa comprou. Você só foi fazendo perguntas para ela desenvolver a história para comprar seu produto. E olha que diferença é essa de uma escola de marketing que a gente muitas vezes acredita que se você não exterminar todas as objeções, a pessoa não vai comprar. Se eu tenho que exterminar todas as objeções para a pessoa comprar, então eu estou falando de uma compra racional. E aí vem um dado que fala que as compras são emocionais por impulso,
E aí não bate, porque se as compras são emocionais por impulso, por que eu tenho que exterminar todas as objeções racionalmente? Então não é por impulso, então é racional. Não, a compra ela é 80%, eu acho que vou dizer, acho, né? Que Dizem que é eu não 80, sei os 90, dados, 95. mas emocional, né? E não tem nem o que ver. Só que se é emocional, por que que a gente extermina tanta objeção durante tanto tempo e fica batendo tanto? Isso é uma ação racional ou emocional? É racional. O cara tem uma dúvida e você está esclarecendo esmiuçadamente aquela dúvida. Imagina se Uhum. o Steve Jobs fosse vender o iPhone e ele tentasse esclarecer todas as dúvidas de um touchscreen que não tem botão na tela, entendeu? É o Não ia dia dar certo, todo. né? Tá entendendo? A história transcende a objeção. Uhum. Porque quando a pessoa compra a história, ela extermina a objeção de brinde. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você tá falando muito Tá? sobre a importância de contar a história, que você precisa ser bom em contar histórias, e você mostrou aqui dois elementos, né? Falar sobre o conflito, identificação, atenção, também falar sobre a parte de deixar pergunta. Isso aqui são técnicas, eu digo assim, na minha visão, mais teóricas, né? E aí a Sim. minha pergunta é, eu quero agora algumas dicas práticas. Eu quero. Preciso de mais uma técnica teórica para depois a gente ir para a Fechou. prática. Que é o terceiro elemento. Tá? É isso? São três elementos. Por Então que que vai. acontece? Esses elementos eles são teóricos, mas quando você for contar uma história, Uhum. você vai sempre fazer essas perguntas para você. Eu vou contar uma história agora. Tem conflito? Tá. Tem conflito, por É que exemplo, a o história que eu conflito, se não tiver contei. conflito, não tem graça a história, né? É tipo, é igual Exatamente. tu ver um filme que é perfeito. Não, sabe? Tem sentido. Não tem graça, né? Tem conflito? Tem conflito. Então, a história que eu contei da gravadora, tem conflito. Deixa uma pergunta no ar? Deixa uma pergunta. A história que eu contei aqui deixou várias perguntas. As pessoas vão querer saber todo o meu processo, como que eu me transformei naquele cara confuso, nesse cara aqui do storytelling. Uhum, Existe uhum. toda uma jornada aí agora que eu abri loop na Como cabeça é da que o cara galera mais através confuso de, do mundo vende clareza? cara, Essa é a todo pergunta. mundo quer. Eu não contei essa história de como eu me transformei nesse cara da clareza. Eu contei uma outra história Aham, que trouxe conflito, mas eu abri um loop e deixei essa pergunta, aham. que deixa a história mais interessante e aumenta a retenção. Ok? Uhum. E tem descoberta. Tá, peraí. O terceiro elemento é Desco- descoberta. Descoberta, cara. Toda história tem que trazer uma descoberta. Porque quando tem uma descoberta, o nível de interesse nosso é muito maior. Quando eu digo uma descoberta, é algo desconhecido pra audiência? Exatamente. Algo Entendi. que não está Algo que o cara não presente. sacava antes, tipo assim. Por exemplo, quando eu falo para a pessoa que Uhum. quando eu explico para ela, e eu faço isso intencionalmente, tá? Tá. Esse que é o diferencial. Esse é teórico, mas é prático. Quando eu venho aqui e conto que a pessoa não executa o que ela tem que executar no dia, é muito fácil falar que ela é um procrastinador. Isso. Mas porque ela criou uma imagem no futuro que dá migalhas de dopamina e satisfação para ela de uma coisa que não existe, mas está no futuro. Uhum. E isso distrai ela do presente, isso é uma descoberta. Ela não está presente para isso. Uhum. Ela não está presente para isso. Ela fala: Uau, é isso que eu faço. Quantas coisas nós estamos fazendo, mas não estamos conscientes, está no nosso A inconsciente. maioria, né? A descoberta é trazer do inconsciente pro consciente. E aí o sentimento da pessoa Uhum. essa história é muito boa. Tanto que se você for analisar histórias que viralizam, vamos dar um exemplo aqui de uma história que aconteceu recentemente Mas lá do... a descoberta não chega a ser um. Se chama um plot twist, né? Quando a gente fala que quando o final ele surpreende a audiência, não chega a ser isso, né? A descoberta Não, pode. não chega a ser um plot twist, cara. É algo que tal. Para tangibilizar a descoberta é isso. É algo que a pessoa vivencia, mas ninguém verbalizou, tangibilizou. Tá. Entendeu? Quantas vezes, por exemplo, a gente segue caras como o Flávio Augusto, que já tem uma experiência no empreendedorismo, e ele fala uma parada e fala: Caraca, eu sempre vivi isso, mas não conseguia expressar. É isso, Saquei. Agora entendi. Entendi. tá ligado? Tipo assim, quantas pessoas estão ouvindo a gente agora que já vivenciaram isso, que elas criam uma imagem futura e aquilo, elas não se, porque dá uma satisfação, dá uma migalha de dopamina. Aí o que eu uso? Elemento de storytelling, Uhum. que é o elemento de conflito, né? Ao Uhum. invés de falar, dá uma dopamina, eu chamo de migalhas de dopamina, porque quem que gosta de migalhas é mendigo.
Uhum. Então, eu estou pegando o universo do mendigo, de pessoas que buscam migalhas, e estou fazendo uma associação com essa pessoa. Então, eu aumento o poder da minha narrativa, do meu storytelling, do meu poder de impacto. Por quê? Porque eu associei com uma parada que é o mendigo, a migalha, e falo, você se satisfaz com essa migalha de dopamina, dessa ideia mirabolante que nunca vai acontecer, para te distrair do Uhum. seu trabalho desconfortável que você tem que executar no presente. Criei dois cenários: o cenário da migalha futuro e o cenário do presente desconfortável. Dê nome para os dois cenários. Existe o cenário das migalhas de dopamina, da Uhum. ideia mirabolante no futuro, e o cenário da realidade do que eu tenho que fazer no dia a dia, eu não estou fazendo por desconforto. E aí eu troco o desconforto por uma imagem futura que é lúdica. Então, eu criei dois cenários agora. Eu jogo na audiência, volto para trás. Uma pergunta. Cara, se a gente fizer um estudo disso, você começa a aprofundar, você vai ver que dentro de algo que funciona muito, tem um volume de perguntas, muitas vezes inconsciente, que está dentro da construção da história. Essa é uma delas. O cara, agora quem está ouvindo a gente vai decidir. Cara, eu vou ficar no desconforto, executar o que eu tenho que executar no dia com aquilo que eu tenho, ou eu vou ficar numa ideia mirabolante, curtindo essa possível empresa bem-sucedida que me distrai da execução do dia a dia. Eu estou Uhum. contando storytelling. Então, o storytelling é uma ferramenta educacional bizarra. E essa camada do storytelling de tem um conflito, gera uma pergunta e revela uma descoberta. Perfeito. Esses são elementos poderosos que você tem que se questionar e que no começo a sua mente vai demorar um pouquinho para fazer associação. Porque Uhum. você vai trabalhar um músculo que está ali parado, que você não está trabalhando. Uhum. Sempre quando você ia contar história, você ia contar a história dos outros, história pronta, história da série, história dos Vingadores, história do Uhum. filme. Agora é hora de você ser um construtor de histórias. Então você vai trabalhar um músculo que no começo é desconfortável, mas depois te transforma numa potência de comunicação. Por quê? Porque você consegue pegar tudo que está acontecendo no mundo, e o stand-up comedy tem muito disso, né? É. Por que que o stand-up comedy é bom? O cara, ele está o tempo todo no modo de percepção ativa. Ele está vivenciando, observando, observando. E ele está pegando as histórias e a mente dele está fazendo o quê? Criando sequências. Porque para a gente terminar essa parte teórica, o que é uma boa história? É uma sequência de coisas que deveriam estar em sequências, mas estão separadas por causa da vida. Uhum. Vou repetir. Se eu tiver muitos dados, muitos fatos, sem sequência, o meu cérebro entende como confusão. Se eu tiver uma sequência, o meu cérebro entende como clareza. Mas você falou que uma boa história é uma sequência. É uma sequência. E nós vamos falar de sequência agora. Tá, beleza. Uma sequência perfeita. Não. Não existe uma sequência perfeita, mas existem elementos para dar uma Tipo, tem direcionada. início, meio e fim. Vamos contar assim. Correto, né? Porque às vezes tu pega uma história. Uma história atravessada. Você Início, considera isso? início, meio e fim é a premissa básica. Vamos pensar o seguinte, ó, para deixar bem claro esse raciocínio, tá? Porque eu sei que é um raciocínio diferente, às vezes dá uma bugada. No mundo a gente tem um monte de dado, informação e tudo mais. Dado e informação é história? Não, não é história. É dado e informação. Tá. Se eu pegar esses dados e organizar numa sequência, Vira uma se história. torna, vira uma história. Tá. E aí que acontece? Então, sequência é história. Se sequência é história, começo, meio e fim é história. Entendi. Aí você começa a ver que tudo é trino, né? Manhã, tarde, noite. Quantas coisas no planeta se dividem em começo, meio. Calendário, tudo. Aham. Cara, tudo é começo, meio e fim. É manhã, tarde, noite, corpo, alma, espírito, harmonia, melodia e ritmo. Uhum. Então, assim, você vai ver que essa trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ela é a narrativa, vamos dizer assim. Perfeito. Começo, meio e fim é a visão da narrativa. Qual é a história que eu vou usar para conduzir a pessoa agora pela narrativa? E aí eu começo a entrar em elementos de Uhum. storytelling, que é o que a gente vai entrar agora. Aí onde eu entro na parte prática, exemplificando uma empresa real, um produto, um serviço. Porque o cara tá me ouvindo agora, ele tá aqui e assim, bah, beleza, eu entendi que tem um conflito, eu entendi que tem isso. Até antes de entrar nessa parte de como eu posso
usar isso como exemplo, né? Sabe, a gente pode pegar um produto qualquer e exemplificar isso aqui na prática. Mas antes disso, você falou uma frase lá no início que é o seguinte: você tem que contar uma boa história. Beleza. E contar uma boa história tem alguns elementos, certo? E tem algum elemento prático, assim, eu sei que tudo tá pensando que é prático, mas no sentido de, cara, tem alguma... Os três elementos aqui ficaram claros, eu acho que até eles são suficientes, mas tem alguma coisa que, cara, você não pode deixar, talvez... Enfim, alguma coisa que qualquer pessoa do zero, se ele fizer isso... Eu vou te dar um exemplo, tá? Quando eu conto uma história, eu penso numa coisa, olha só, pra mim é simples, tá? Eu penso o seguinte: eu quero contar uma história. A história é... Eu penso o seguinte: quem é o protagonista? Ou o que é o protagonista? Porque, vamos lá, a minha cabeça é meia doida, cara. Porque assim, ó, no filme dos Vingadores, no primeiro, eu acho que o protagonista... Quem eu acho que é o protagonista, ninguém acha que é. Pra mim tem um protagonista nos Vingadores. E se eu perguntasse pra ti, quem é o protagonista do primeiro, tá? Do primeiro lá. O Guerra Infinita, né? Depois tem o Ultimato lá, sei lá. O primeiro. Sim. Quem é o protagonista? Porque, na minha visão, agora é interessante. Toda história tem um protagonista? Sim. Sim, perfeito. Porque pra ter um antagonista, tem que ter um protagonista. Perfeito. O princípio da história é uma força antagônica. Quem era o protagonista da história dos Vingadores? Cara, nos Vingadores, como tem vários protagonistas, eles expandem um pouco o universo, por isso que deu tanta atração, porque eles são vários protagonistas, né? Mas pra mim tem um. Todos os personagens são protagonistas das suas séries individuais. Isso. E quando soma, tem um protagonismo master ali da série. Cara, o protagonismo, na minha visão, do Avengers é o Tony Stark, cara. Porque tanto que a história termina com ele, né? Com a morte dele, entendeu? Caraca, olha que louco. Na minha, eu acho que é outra. Eu acho que é a Manopla. O protagonista é a Manopla, porque tudo é em volta dela. De ele ir atrás das joias, tudo é sobre a Manopla, tudo. E o restante, tudo é coadjuvante da Manopla. Tipo, né? Então, mas a Manopla é um jeito que o antagonista encontrou para... São as forças antagônicas, por exemplo, o Thanos. O Thanos, se ele é um cara que quer brigar com os Vingadores, vira uma briga bairrista. Então, eu odeio os Vingadores e os Vingadores me odeiam. Então, isso aqui é meio chato. Toda a história, para ser boa, ela precisa de um conflito filosófico. Sim, sim. Então, Thanos encontra na Manopla e na Joia do Infinito uma forma de extinguir 50% da humanidade. Aí o herói se torna herói, porque ele está lutando para salvar a humanidade. Mas você concorda que toda a história é em volta dessa Manopla? Sim, mas não é a Manopla, é em volta de salvar a humanidade. O enredo da história é qual que é o e se, né? Aí eu vou aprofundar um pouco aqui. O que acontece? O storytelling não tem como ser uma coisa racional, técnica, porque é a experiência humana, viva. São 7 bilhões de combinações. O ser humano são 7 bilhões de combinação. Se você quiser racionalizar 100% de storytelling, você perde. Entendi. Tá entendendo? Por quê? Porque, cara, é o que a gente é. Nós somos histórias vivas. Você nasce e você morre. Entre uma coisa e outra, você vive uma história. Então, não tem o que dizer, é o que você é. Então, o volume de variável de uma história é muito difícil. Por isso que a galera tem dificuldade de entender storytelling, porque ela tenta buscar nos livros uma estrutura engessada, racional, para tentar colocar a experiência humana dentro de um quadradinho, e não cabe. Por quê? Tanto que, né, Romanos 12 diz o quê? Não vos conformeis, mas transformeis. O que é isso? Não vos conformeis. Não aceitem a forma. Conformar é aceitar a forma. É o famoso pensar dentro da caixa. Mas transformar. O que é transformar? Crie uma nova forma. Então, o storytelling, ele tá você está dizendo que várias pessoas podem ter a visão diferente da mesma história e tá todo mundo certo. Exato. Não existe um único caminho, não existe. E vão surgir nos próximos anos muitas explicações de pessoas que vão tangibilizar o storytelling através da sua própria experiência humana. E aí elas vão ter que começar a identificar os elementos. E é por isso que várias histórias têm sentimentos diferentes, com várias vertentes, e cada um acha uma coisa diferente. Porque é a experiência humana, entendeu? Por exemplo, por que o Robert McKee foi o primeiro cara que começou a dar nome aos bois? Tem várias estruturas de storytelling. A gente já pode passar por aqui por algumas, rapidamente, para ficar claro. Mas ele começou a dar o nome aos bois baseado na percepção dele, que é o que eu faço.
Uhum. Por exemplo, essa visão aqui, que toda história tem um conflito, uma pergunta, uma descoberta, você não vai encontrar em nenhum livro aí. É uma percepção minha. Entendi. O que eu sei de storytelling não foi nos livros, foi baseado em teste e percepção, em Uhum. validação. Por quê? Por exemplo, eu fiz 200 estudos de caso. Para quem não sabe o que é estudo de caso, são histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por algum produto digital. Por exemplo, você que é aluno do Tesman do Conversão Extrema, Isso. e você começou a viver de tráfego e mudou a sua vida através do tráfego. Você teve sua história transformada, eu ia na sua casa e contava essa E história. fez mais de 200. Como eu fiz mais de 200, eu tive diante dessa diversidade chamada ser humano. Uhum. Eu falava, caraca, não dá para encaixar em estrutura. Porque isso que estava no começo da estrutura desse cara, no outro aconteceu no final. Uhum. Então não dá para seguir uma sequência lógica. O ser humano é louco para colocar tudo em lógica. Storytelling é a arte de criar sequência e não a arte de copiar uma sequência já existente. Então, poder humano. Mas tem Por algumas isso sequências que são batidas como, tipo, Jornada do Herói. vou trazer aqui, sim, mas isso aí é o raso do que é o storytelling. Entendi. Porque, cara, o poder, por isso que quem domina a narrativa domina o mundo, a ponto de um cara como Hitler conduzir todo um país para uma atrocidade como foi o Holocausto. Por quê? Porque ele tinha o poder de criar uma nova sequência na cabeça daquelas pessoas e que fazia muito sentido para Ele eles. criou uma narrativa, né? Exatamente, fazia muito sentido na cabeça deles. Não, na verdade não fazia nenhum sentido, mas o poder da comunicação dele fez transformar aquilo e fez aquilo transformar em sentido, né? Exatamente. Transformou. Exatamente. Então, olha o que a gente entende, que Esse é o poder da história comunicação, né? é uma máquina de fazer sentido. Olha a loucura que é. Cara, storytelling, história, é uma máquina de dar sentido a coisas até não vou dizer que não faz tem sentido, porque o que ele fez não fez sentido, só que a história convenceu. Correto? Exatamente. Não faz sentido nenhum. Isso. É uma atrocidade absurda. Isso, a dosagem não faz sentido nenhum, mas ele fez sentido na cabeça das pessoas. Exatamente. Por isso que é interessante você falar aí que agora tá caindo uma ficha aqui, cara. Porque nós temos que tomar cuidados ao ouvir uma história. Total. Porque a história às vezes pode convencer de algo que não é verdade. Caraca, que loucura isso. Cara, as próprias escrituras, irmão. Mano, não tem livro mais abençoado e mais divino do que as escrituras. Uhum. E ela foi utilizada para fazer as maiores atrocidades da história da humanidade. Verdade. Por quê? Porque quem estava conduzindo a narrativa criava sequência segundo a seu próprio desejo do coração de manipulação. Então, o que acontece? A história, ela é o que nós somos. Então, aprender a contar história não é sobre convencer pessoas, é sobre conduzir pessoas para algum lugar. Uhum. Quando você constrói uma história, eu vou construir uma história. Eu estou contando aquela história para conduzir o cara. E hoje você vê, tipo assim, inclusive grandes mídias como, enfim, Netflix, um exemplo, contando histórias. Cara, eu vi uma, tipo, que era sobre alimentação, que era deve ter visto, provavelmente, né? Defendendo o veganismo e tal, nossa, e nem todos os dados que estavam ali eram verdades, né? Depois eu fui pesquisar. Mas você termina, você fala, cara, é isso. Não, você vira. Eu lembro que eu fiz até um teste, porque eu assisti esse documentário. Aí eu assim, cara, eu vou na internet pesquisar, porque, cara, não é possível que isso seja realmente assim, né? Teve até uma história de que curou um câncer. Não sei se chegou a ver esse documentário. É surreal. Eu vi inteiro. Aí eu botei minha esposa depois pra assistir. Ela não quis comer carne. Ela não quis, de verdade. Eu não tô falando do contra ou a favor do veganismo, não tô falando nada disso. Eu tô falando do poder da história. Tô falando que os caras convenceram em uma hora uma pessoa que comeu carne a vida inteira, que é saudável, a parar de comer carne em uma hora. Você tá entendendo? Não é trocar assim, não é comprar um curso de R$100, um produto de R$100. É parar um hábito da vida de 30 anos. E aí, caraca, isso é muito louco. Cara, é por isso que a guerra que a gente vive hoje não é uma guerra de armas, é uma guerra de narrativas. Por isso que, cara, quando os caras não estão preocupados em ganhar a guerra bélica e tal, a gente sabe que isso tem um poder muito grande, mas a narrativa ela é mais destrutiva, porque você acaba com uma cultura, igual o Brasil. Por que o Brasil, sendo um dos países mais ricos culturalmente, virou essa fossa cultural? Com música do pior nível possível. Por causa da história que foram contando para construir essa cultura. Porque um povo mais burro é um povo mais fácil de ser manipulado, e você não precisa de histórias tão sofisticadas para manipular, porque eles estão precisando do básico. Tá entendendo? É a política do pão e circo. Então, assim, cara,
A narrativa, no meio político, ela sempre foi utilizada para fazer grandes manobras. Então, assim, o storytelling não era necessário para a maioria da pessoa comum antes. Uhum. Porque até pouco tempo atrás, vamos falar 10 anos, irmão, quando que eu e você seria convidado para estar num programa de rádio e ter a audiência que tem hoje? A gente faz um negócio, tem 5, 10, 20 mil pessoas que assistem, 30 mil. Eu e você, há 10 anos atrás, É. 15 anos atrás, não precisaríamos nos desenvolver na arte de contar histórias e de desenvolver uma narrativa, porque a gente não tinha nem acesso e nem ia ser convidado para participar de uma televisão. Tá entendendo? Você Sim. até que poderia ser no lugar do Celso Portiolli ali, com essa voz toda de introdução. Mas, cara, não seria. Com o advento da internet, a narrativa passou a ser um poder na mão de todos. É. Cara, eu era um cara que tinha, se não fosse a internet ser democrática e me dar espaço para eu poder criar as minhas loucuras através de anúncios, de storytelling, de histórias que eu fui construindo, e monetizar com isso e vender múltiplos 9 dígitos com isso, como que eu ia fazer isso fora da internet? Então a internet democratizou essas possibilidades. É. Fazer pessoas como eu, você e todos os nossos amigos, que eram pessoas que iam ser rejeitadas pelo sistema, serem não só aceitas, mas influenciar pessoas. Então, o que acontece? Com o advento da internet, aprender a se comunicar, a contar a história certa para a pessoa certa, e você é mestre nisso, você coloca o anúncio certo na cara da pessoa certa, e não adianta colocar o anúncio certo se não tiver ali com uma história certa por trás. Sim. Eu acho que a gente pode sair daqui e dar uma estrutura de 3 passos que ajuda muito na hora de você construir um anúncio, Deixa por eu te exemplo. contar, os meus anúncios, até você sabe disso, né? Porque você participou da nossa última imersão e os meus anúncios, todos, os que mais converteram, são de histórias. Então, irmão, o que acontece? A premissa, essas coisas que a gente está falando aqui, e muitas vezes, por que acontece? Se você não entendeu o porquê a história é importante, você não vai pagar o preço do como é importante se desenvolver. Como é importante aprender a contar história. Porque se você não tiver comprado... E dá pra aprender isso? Isso nasce com a pessoa, são técnicas já que ele é muito intangível contar uma história, né? Não, é muito simples, cara. Porque pra mim, eu como gestor de tráfego, minha cabeça é assim, eu quero colocar tudo na planilha, entender as técnicas e eu aplicar. E aí o Leandro vem e fala, não tem nada disso aí, mano. E aí, cara, a minha pergunta é, como que eu vou criar uma boa história, então? Né? A gente tem algumas coisas aqui, umas pontas soltas, mas na hora de... Sabe quando o cara pega uma página em branco e começa a escrever e dá um branco? Pra você ter uma ideia, a diferença é absurda, cara, porque, por exemplo, né, a gente está desenvolvendo um departamento comercial na Escola Estado da Arte e eu tenho tido um grande mentor nessa jornada, que é o Mário Magalhães. Mário Magalhães, ele começou do Marco Zero, lá o departamento comercial da WhatsApp, Flávio Augusto. Foi o primeiro cara que o Flávio Augusto viu vendendo, assim, que ele falou, cara, eu quero ser igual a esse cara. O Mário foi uma inspiração para o início da jornada do Flávio. E aqui em Orlando eu fiquei amigo do Mário, a gente ficou muito próximo. E o Mário, ele já me ensinou muito sobre vendas e departamento comercial. E ele nunca me deu uma aula sobre vendas e departamento comercial. Só através de histórias. Caraca. Porque a história é o download do que como a pessoa pensa. Mas pra pensa. ele tava contando inconscientemente, assim, tipo, vou contar minhas histórias. Inconscientemente. Isso que eu acho louco. Ele nunca treinou um time comercial tecnicamente. Mas sabe para mim, qual é a melhor maneira de contar a história? Assim, a fonte da criatividade, porque eu vou dizer um negócio, eu não me sentia criativo, e aí eu decidi fazer uma coisa na minha vida. E olha que loucura, eu vou te contar um negócio que eu acho que é totalmente contra o que você lê na internet o tempo inteiro em vários livros de quotes. Cara, faz 1 ano que eu não leio nenhum livro e eu comecei a viver. Tipo assim, eu comecei assim, cara, quer saber? Eu não vou ficar lendo um livro, eu vou sair. Cara, eu vou sair, vou conversar com o velhinho, vou conversar não sei o quê, vou começar... Cara, teve um dia que eu fui pescar com meu pai, mano. E aí assim, antes eu senti que eu tava perdendo tempo. E aí eu tive um dos maiores ensinamentos pescando com meu pai. Cara, que eu uso até hoje nas minhas histórias, né? Eu lembro que eu fui pegar lá Porque todo mundo que faz tráfego pago, qual é a desculpa deles? Que vem lead ruim. Todo mundo fala. E aí eu tava pescando com meu pai, a gente foi lá numa lagoa. Ó, eu tô contando uma história. Aí tava lá numa lagoa, cara. E aí o cara foi tirar o camarão na lagoa, ali no Rio Grande do Sul. E aí na hora que veio o camarão, ele puxou a rede, deixou a madrugada inteira. 7 horas da manhã ele puxou aquela rede. E aí meu pai estava esperando pra comprar o camarão fresquinho e mais barato. E na hora que ele puxou o camarão, tinha um monte de siri ali, rasgando a rede. E aí ele foi e separou, pegou o siri, jogou num balde
e falou, cara, isso aqui eu vou matar e vou ficar com camarão. E eu falei, cara, por que você não pesca só camarão? Coitado dos siris, né, cara? Cara, o siri vem atrás do camarão, né? E não tem como você pegar o camarão sem pegar o siri. Isso faz parte da vida, mano. Aí eu entendi, caraca, não tem como pegar o lead bom, porque o lead ruim vai vir junto com a rede, cara. Só que... Aí eu pensei, cara, tá aí a resposta da parada. Só que o lead bom paga, né? O camarão é suficiente. Irmão, isso é o princípio da associação, que ele é muito básico, tá? Vou te dizer, o que acontece, né? A gente, no futuro, vai ser totalmente desnecessário eu ensinar sobre storytelling, porque a geração futura vai ser storytelling nato, porque é uma habilidade nata que não foi trabalhada, porque a gente não precisava se comunicar há um pouco tempo atrás, antes da internet. Ponto. Não foi trabalhada. O que foi trabalhado foi um sistema de escolarização que tira da gente a habilidade de contador de história, que coloca a gente dentro de um bloqueio de gabarito. Você tem que ler as histórias dos outros, porque quando você vive e você tem essa percepção ativa, você começa a contar a história. Porque, cara, eu fiquei agora 2 semanas, fui pra Turquia, pra Grécia. Meu, você não sabe como a minha mente voltou depois de entender, tipo assim, passar onde João escreveu Apocalipse, a prisão de Paulo. Não, quando eu vi a sua foto da ilha de Patmos... Mano... Eu falei, você não tá aí, irmão. Não, é loucura, mano. Não, eu tô te falando. Você não tá aí, irmão. Loucura. O que eu aprendi, você não tá aí, cara... irmão. Você não tá aí. Não é possível que você tá aí, velho. É loucura. Você tá aí, não é um chroma key, bicho. Cara, é loucura. É loucura, assim. E você pisar nesses lugares, e os caras contar a história de como isso aconteceu ali. Uma coisa que mudou a humanidade, separou o calendário. Cara, eu fui no lugar onde eles foram discutir, né, que é o Concílio de Nicéia. Depois você pode pesquisar, a galera que não conhece, onde eles foram definir, 300 anos depois da morte ali de Jesus, eles foram definir as igrejas, quem era Jesus. Você tá entendendo? Porque o cara falou que era Deus, tava se espalhando o cristianismo que era proibido na época, o Constantino falou, cara, o imperador, que hoje é onde é a Turquia, falou, vamos reunir aqui os bispos e entender quem é esse cara, porque a palavra tá indo, mesmo eu proibindo, não quer ir contra o povo, reuniu num lugar os bispos e papas e os melhores caras daquela época e falou assim, gente, vamos lá. Ele sentou e falou, quem é esse cara Jesus Cristo? Ele é Deus? Ele nasceu Deus? Ou ele nasceu uma pessoa e Deus fez nele depois de quando ele tinha 30 anos? Aí, cara, chegaram... E sabia que isso foi votado, não? Isso foi votado na época, foi 2 votos contra, o restante definiu, mano, Cristo é Deus, porque eles pegaram as testemunhas, né, que são as cartas, né, que as cartas lá, aí vem Paulo, vem Mateus, Marcos, Lucas, cara, olha que loucura, olha essa história, e eu fui, aí enfim, contaram hoje o Novo Testamento que você conhece, né, o Novo, dependendo se você é cristão ou não, e é uma história muito louca, né, a história de Jesus é uma história muito louca, como história, não tirando a parte religiosa, e eu tava lá, eu tava nesse lugar onde foi definida essa história, você tá entendendo, mano? Tá louco. Cara, é emocionante, mano. Por que acontece, cara? Eu tava numa mentoria essa semana, e aí uma mentorada que ela pesava 120 quilos, hoje ela pesa 60. Ela falou, como que eu uso a minha história para vender meu produto? Eu falei, como que você não usa? Me explica. Ela pode contar inúmeras histórias, dificuldades que ela teve pra tudo na vida. Você vai voltar lá e vivenciar aquilo novamente, só que no presente. O que acontece, né, cara? Por exemplo, qual que é o grande poder da história? O grande poder da história é o seguinte, você vai analisar isso aqui, quando você entende por que você tem que contar a história, é mais fácil que você entender como. Porque como a estrutura, tem muitas estruturas, cara, a gente pode passar, eu conheço praticamente todas as estruturas existentes de storytelling que estão no mercado, eu conheço. Que é surreal a estrutura, entendeu? E que a estrutura não é inválida, tá? Sim. Só não cabe todas as histórias dentro dela, porque não tem como colocar 7 bilhões de combinações dentro de 12 elementos em sequência. Então é só isso que não cabe. Mas os elementos todos, se você aprende a desenvolver, depois você começa a montar a história com o primeiro passo para desenvolver o storytelling é dominar esses elementos pré-existentes, os elementos e não a sequência que eles se encontram. Para você identificar na sua história quais são os elementos. Primeiro passo, por exemplo, o elemento base, problema.
O problema tem camadas, que é o problema externo e o problema interno. O problema externo é o que está acontecendo comigo, Uhum. o problema interno é como eu estou me sentindo em relação àquilo que está acontecendo. Uhum. Então, quando eu vou contar alguma história, qual era o problema que eu tinha? Ah, eu estava passando por isso. E como que eu estava me sentindo? Eu estava me sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido. Então, eu já tenho um contexto inicial de identificação através do problema que eu vivi naquela época. E aí eu faço a pergunta: as pessoas estão vivendo esse problema no dia de hoje que eu estava vivendo? Então, nasce um elemento aí, problema. E aí você começa a buscar outros elementos de identificação, Uhum. né? Qual foi o plano que você executou naquele momento para sair daquilo? Você pode trazer para o tempo atual e falar: o que eu fiz, o plano foi esse aqui. Você Uhum. pode até vender esse plano no dia de hoje. O plano é um outro elemento. Então, tem vários elementos. Mas o entender o porquê de contar a história e você ter a motivação correta vai fazer você naturalmente contar a história certa para a pessoa certa. Eu vou te dar Uhum. alguns exemplos. Se eu pegar você agora, Thiago Tesman, colocar você numa sala de espera de um consultório, só tá você e um menino de 12 anos. E vocês são proibidos de ficar calados. Vocês são obrigados a se relacionarem. Ok? Uhum. Você está na sala, senta do lado dele. Automaticamente, você não vai fazer um rapport e vai começar a conversar com ele? Sim. Você é obrigado. Você vai conversar com um menino de 12 anos como você conversa com uma mulher de 30? Não, é diferente, né? Você não vai mudar. Automaticamente, seu corpo todo não vai mudar, seu tom de voz, o tipo de conversa, o tipo de história que você vai contar. Eu vou imaginar o que ele gosta, talvez de futebol, talvez E aí, videogame, você puxar algo desse tipo. é natural. Sim, Se eu trocar esse menino por um velho de 60 anos, já muda. Já sei até quem ele vai votar. você vai contar outra história. Se for uma moça, outra história. Se for uma moça grávida, É. E aí falar do bebê, puxar da criança. se for um cara da sua idade, Uhum. e se for um cara da sua idade que também atua no marketing digital, Nossa. Aí é impossível não falar de marketing digital, né? as histórias vão aparecer, vão surgindo de acordo com a necessidade de Aham. visualizar. Eu já fiz eventos em que a minha palestra, a sequência era, eu pensava a pessoa que eu estava falando. Ah, aqui eu estou falando com um amigo meu, Diógenes. Depois eu estou trocando para minha amiga Rosana aqui, que ela precisa ouvir isso aqui. E Uhum. eu ia baseado, eu sentava na frente da pessoa e desenvolvia um assunto conversando com aquela pessoa. E a pessoa falava, e eu faço isso o tempo todo, tá? Quando eu Uhum. contei essa história agora, eu trouxe pessoas que. Eu trouxe o rosto desse cara que eu falei ontem, Uhum. lá no direct, na minha cara aqui estampada, a conversa que eu tive com ele ontem, porque ele estava com essa ideia mirabolante. Então eu faço isso, eu crio uma imagem da pessoa para eu poder fazer esse rapport e contar a história para a pessoa certa. E aí, quando eu tenho que contar uma história, no nosso caso, principalmente quem quer vender, que eu acredito que você está me ouvindo aqui, mais importante de qualquer coisa, é, cara, essas histórias no final do dia gerarem retorno financeiro para você. O que é retorno financeiro no Brasil? O perfil de venda do brasileiro é diferente do americano. O americano compra baseado na oferta. Então, tipo assim, cara, ele está preparado para comprar, ele já Uhum. é treinado desde criança para comprar, e se a oferta for boa, ele compra. Acabou. Entendeu? Por isso que o tráfego direto aqui frita e tem nego que vende Sim. 9 dígitos no tráfego direto aqui, múltiplos 9 dígitos no funil, ok? Queima Em roupa. dólar. Pega o mesmo funil em dólar, quase 1 bi de reais em dólar no ano. Uhum. O Russell Brunson faz isso. Como que esse cara, pega esse cara, o mesmo funil, põe no Brasil, para ver se ele vai vender tudo isso. Não vai. Porque o comportamento de compra do brasileiro o brasileiro só compra de quem ele se relaciona. Você tem que ganhar o coração do brasileiro. Se você não ganhar o O brasileiro é coração mais dele, não. desconfiado, não? Não, vai. O brasileiro é mais emocional ainda do que o americano. O Uhum. americano é mais protocolar. Então, se o cara seguiu o protocolo, mostrou um bom cardápio, justificou as opções entre benefício, custo e benefício, investimento versus retorno, ele está pronto para comprar. O Uhum. brasileiro não. O brasileiro, cara, ele precisa gostar de você. Ele precisa ser seu amigo. Tá entendendo? O brasileiro precisa. Ele compra de quem era amigo, cara. Tá entendendo? Por isso que no Brasil, os maiores vendedores são os influenciadores de rede social. Não, nos Estados Unidos, não. Entendeu? É, o Por brasileiro é quê? muito influenciado, isso é Porque, verdade, cara. porque o brasileiro, cara, Instagram, né? Você vê aí, os maiores vendedores são os caras que têm que a pessoa se sente amiga dele, entendeu? Se sente próximo, É, ele se confia, sente em né? Ele casa. confia na pessoa. Por isso que o brasileiro revolucionou tanto o marketing digital e tudo mais, né? Por isso que o Ícaro revolucionou tanto, porque, cara, o cara que tem você não vai encontrar um Ícaro aqui nos Estados Unidos, entendeu? Você não vai Uhum. encontrar. O cara que só através do Stories constrói tudo que construiu. Se você contar para o americano aqui, ele nem acredita.
Porque na mente dele é inviável você construir um business todo e você ter um volume de audiência daquele jeito orgânico através do Stories, Uhum. contando histórias na ponta do dedo. Tá entendendo? Então, o brasileiro, por quê? Mas ali que acontece? Ali a pessoa, ela fica conectada com ele, ela passa a ter os mesmos princípios, os Uhum. mesmos valores, a levantar as mesmas bandeiras, a defender as mesmas causas. Então, no Brasil, o brasileiro tem a necessidade de ser mais conectado Uhum. com o cliente que ele compra do que simplesmente receber uma oferta no anúncio direto ali, a oferta é boa, comprei. Uhum. E aí o que acontece? Quem é que vai vencer então nessa guerra no Brasil? Uhum. Pensa comigo o seguinte, Tesmo. Se a gente fosse pensar uma única variável que faz uma pessoa que não tem um resultado Uhum. ter esse resultado. Então, por exemplo, por exemplo, nasci em Itaquera. Um monte de amigo meu nasci em Itaquera. Chegar onde eu cheguei, praticamente nenhum chegou. Uhum. Qual foi a única variável que fez eu chegar onde eu cheguei e esses meus amigos não chegaram? Tem uma variável só. Uma variável. Tem uma variável. Eu posso chutar? Pode. Eu acho que você pensa diferente, mas eu acho que é com quem você andou. Essa é uma variável importante, mas não é a principal variável, porque muita gente andou com a gente em 2014 e 15 no Mastermind É. e desapareceu. Caraca, Se então tô fosse a única curioso. variável, Tô não curioso. ia dar certo. Mas essa variável, você acha que é 100% de que tem essa variável chegou lá? 100%. É mesmo? 100%. Caraca. Porque se você perguntar pra mim qual é a variável mais importante, pra mim seria essa. Então, vai lá. Não Qual é é. essa variável? Não é, cara, porque essa tem falhas. Tem pessoas que estavam com a gente, convivendo com a gente E intensamente, essa que tua não tem faliram. falha? Não tem falha. Quero saber. Quero, É uma agora história fiquei curioso. que é descoberta, né? Para você ter resultados que você ainda não tem, Uhum. você tem que se tornar uma pessoa que você ainda não é. Perfeito. Ok? Você Perfeito. tem que se tornar quem você não é para ter resultado que você não tem. Porque a pessoa que você é hoje, ela tem o poder de gerar o resultado que você tem. Você vai buscar um resultado novo, você vai ter que se tornar alguém que você não é. E não estou falando de princípios e valores. Estou falando de se desenvolver habilidades mesmo. De transformar. E de transformar. Você vai ter que se Ah, vai transformar. dizer que é o inconformado. Não. É suportar a dor do crescimento, cara. Suporte. Essa variável, ela é de todo mundo, porque todo mundo que cresceu passou por um período de desconforto absoluto, de dor de crescimento, e não espanou, não voltou atrás. Se o cara consegue permanecer, por isso que Jesus falou, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O jogo da vida é o jogo de quem permanece. Só que para permanecer, você tem que permanecer na dor do crescimento. E, cara, crescer dói demais. É. E as pessoas, quando começam a crescer, é muita loucura isso. Porque você pensa assim, cara, eu quero me transformar em quem eu não sou para ter os resultados que eu não tenho. Tanta gente está escutando aqui a gente fala, caraca, eu queria ter a vida que esses caras têm, eu queria poder ter esse poder aquisitivo que esses caras têm, queria poder vivenciar isso. Só que eles não entendem que, cara, para eu chegar aqui, eu tive que ter um Érico na minha vida, por exemplo, que, cara, me colocou numa posição de extremo desconforto de crescimento. Porque Uhum. quando eu cheguei em 2014, eu era uma criança no marketing, como pessoa em termos de desenvolvimento e do empreendedor. Sim. E aí, cara, eu tive diante de um confronto Você era um absurdo. videomaker, assim, você sabia daquilo, mas no marketing era um videomaker bebê no marketing, vamos chamar assim, né? Bebê, eu era um videomaker. E aí o nível de exigência que o Érico tinha, as pessoas não suportavam, tanto que trocava videomaker, trocava todo mundo. Tinha que Eu, viajar, ficar um tempo fora, aí não tinha certeza da grana. eu suportei. Falei, vou ficar aqui e porque esse cara tá me ajudando. Porque se ele tá sendo crítico, tá sendo duro comigo, ele tá me ajudando. Cara, uma das pessoas que mais me perseguiram ao longo da minha vida, já falei isso para você outras vezes, foi meu sogro. E ele foi o grande responsável pelo meu crescimento. Porque eu suportei a dor do crescimento. Uhum. Agora as pessoas não suportam a dor do crescimento. É igual o povo do Egito, saiu da escravidão, tá no deserto, no deserto vai ter que se desenvolver e crescer no relacionamento com Deus. O que Deus faz para crescer esse relacionamento? Manda maná do céu, comida para ele não morrer de fome. Vários sinais de Deus para desenvolver e crescer nesse relacionamento. Não, crescer dói. O Egito estava melhor. Aí é onde a Então desistência, né? o ser humano espana no desconforto do crescimento. Ele quer o resultado, mas ele não quer pagar o preço do desconforto do crescimento. Então, ele espana no crescimento e volta para a estaca zero. E volta pro Então, conforto. se o cara permanece,
no desconforto e ele suporta a dor do crescimento, ele vai se destacar. Eu conheço caras no nosso mercado, 2014, 2015, eu olhava para ele e falava, esse cara não é nem tão talentoso assim, mas o cara permaneceu tanto no mercado que ele virou um gigante, se desenvolveu e virou um gigante. Aham, aham. Tá entendendo? Por quê? Porque não é questão de ter talento, é questão de quem aguenta o tranco do É. permanecer no desconforto do crescimento. Cara, para eu sair dos bastidores e vir para frente das câmeras produzir conteúdo, É uma cara, dor. doeu demais. Tinha dias que eu falava, que bosta que eu tô fazendo. Cara, eu não queria nem abrir live. O Cara, que bastidor é bom dor. por isso, né? Não aparecer, não fazer stories. Meu, muito bom para mim, dor de desconforto. E aí, no meio dessa dor de desconforto, eu descobri que eu não sabia construir empresa, eu só sabia fazer lançamento. Tive que aprender a construir empresa, cara. Mano, desconforto absoluto, noites mal dormidas, cabelo branco crescendo a rodo, estresse, tudo isso. Cara, se eu não suporto a dor do crescimento, eu expano e volto a fazer lançamentos e volto para o bastidor, porque ali eu estou ganhando muito dinheiro. Então as pessoas não suportam. E aí que você fala, o que que isso tem a ver com narrativa? Se durante o período de desconforto, que eu não estou suportando esse desconforto, alguém falar alguma coisa que me dá suporte para permanecer no desconforto, essa pessoa ganha meu coração. Uhum. Por isso que grandes influenciadores do Brasil, como o João Jota, o Primo Rico, vai ver as postagens dele, não são postagens técnicas. Cara, tenta sustentar um cara que está no desconforto do crescimento com conhecimento técnico. Uhum. Tenta suportar esse cara. Não suporta, ele não aguenta. Por isso que um monte de gente sabe tudo de tráfego e não tem resultado. É. Porque ele sabe tecnicamente, mas quando chega o desconforto, ele expõe e volta para E trás. quando você se expõe, você entra assim, você se abre pra galera se julgar você, falar que seu conteúdo é ruim, falar que você não sei o que, você fala errado. Eu fui muito já. Ter hater, ter cara que, enfim. Não, Você cara, se fizeram expõe, né? Instagram aí para tentar me derrubar, mandaram seguidores fantasma. Mano, você fala, cara, o que eu tô fazendo, velho? Eu sou cara aqui, não tô dizendo É um porque eu sou desconforto perfeito, total. só desconforto. Só que quem Sem vence? garantia de sucesso, né? Nenhuma garantia. Quem vence? Quem suporta a dor do crescimento. Porque duas coisas vão acontecer na dor do crescimento. Tem duas coisas que vão acontecer. Quando você está aqui, ó. Aqui estão os resultados que eu quero e a pessoa que eu preciso me tornar. Aqui são os resultados que eu tenho e a pessoa que eu sou hoje. Eu entro na zona de desconforto. Nessa zona de desconforto, o que que existe nela? Né? Que é a zona do crescimento que dói. Existem dúvidas. Só que como que a gente foi educado na escola em relação às dúvidas? Se você tem dúvida, você é burro. Quantos de vocês que estão me ouvindo aqui estava num ciclo social, teve uma dúvida, até eu mesmo no Mastermind, quando eu entrei no Mastermind, eu tinha uma dúvida, eu tinha medo de levantar a mão e de ser julgado como burro, porque eu tinha tido uma dúvida. Dúvida era sinônimo de burrice, estou com dúvida. Na escola, dúvida era sinônimo de burrice, como É. assim você está com dúvida? Então o que acontece? Só que quando eu não estou com dúvida, significa que eu não estou pronto para aquilo que eu estou ouvindo. Então você tem que ter o quê? Prazer em ter dúvida. A dúvida significa que você está no tempo certo ouvindo aquele conteúdo. Quem me ouviu hoje falar de storytelling aqui ficou cheio de dúvidas, significa que você está no tempo certo, que agora você tem o que fazer a partir daqui. Sim. O trabalho de quem ensina não é o trabalho de entregar tudo mastigado, é o trabalho de despertar a pessoa para uma jornada. Uhum. Jesus nunca entregou o reino do céu masterizado. Ele despertava por uma jornada. Jesus nunca deixou claro a promessa. Cara, ele dava só o próximo passo. Uhum. Abraão, sai da tua terra, mas vou para onde? Sai da tua terra, não interessa. Não tinha todo o desenho bonitinho, masterizado da mamãe. É só o próximo passo. Então, por exemplo, quando você é um contador de história, você é bom em desafiar a sua audiência a sair da onde está e dar o próximo passo, que é o que ela precisa, cara. Uma pessoa só é transformada através dos múltiplos impactos diários, de passo em passo. Por isso que as pessoas que são influenciadores, que constroem uma narrativa para responder a dúvida que ela está vivenciando durante esse período de desconforto, e para dar paz em meio a esse período de desconforto, por isso que Jesus diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que é bom ânimo? É paz em meio à adversidade. Uhum. Porque quando você está desconfortável porque crescer dói e você quer voltar, você não está voltando porque está desconfortável. Você está voltando porque você quer voltar a ter paz, porque onde você estava antes você tinha paz, e aqui não tem paz. O que te incomoda não é o desconforto, é a falta de paz.
Por isso que as pessoas que têm fé conseguem chegar em lugares muito mais longe dos que as que não têm. Uhum. Porque a pessoa que tem fé, você vai ver aí os vídeos que tem no YouTube dos combatentes de guerra, o cara fala, se não fosse Deus, eu não teria voltado, mano. Por quê? Porque o cara, num período de desconforto absoluto, o que aconteceu com ele? Ele falou, eu vou ter paz em meio a esse desconforto. Ele tinha uma saída, um recurso que era orar, buscar a Deus. E aí essa paz em meio ao desconforto fez ele permanecer na guerra e vencer. Ok? Uhum. Então o que acontece? Quando eu vou construir uma narrativa, igual agora, eu construí essa narrativa e esse storytelling, essa narrativa, tudo aqui, Sim. para te Defender uma ideia. convencer, Você defendeu uma ideia através de uma narrativa aí, né? para que você entenda o porquê. E aí, quando você for falar para sua audiência, ao invés de você se preocupar de uma forma superficial em dar um conteúdo técnico, você vai perguntar qual é o desconforto que a minha audiência está vivendo hoje. Qual história eu posso contar E um para criativo até. Porque sustentar... uma história não é uma história de um filme de 1 hora. Pode ser uma história contada em 1 minuto, e um criativo em 1 minuto e meio. 30 segundos. Qual é a história que eu vou contar para dar suporte para esse desconforto que a minha audiência está vivenciando nesse período que ela está vivenciando? A hora que eu contar essa história, eu ganho o coração da minha audiência. Então, mais importante do que aprender um framework de uma estrutura de começo, meio e fim, é você fazer perguntas. Só que quando você faz perguntas, cara, você aprofunda, faz a pessoa construir a história na cabeça dela. É igual as melhores respostas que você pode ter é através das perguntas que você pode se fazer. Então, quando você vai construir uma história, o que você vai fazer agora? Você vai pensar assim, cara, qual que é a dor, o desconforto que a minha audiência está vivenciando? Senta com esse cara na cadeira. Olha no olho dele. Uhum. Olha no olho desse cara. Qual é a história que você precisa contar para suportar a dor desse cara? Por exemplo, se eu sentasse diante de você agora e você me falasse, cara, estou quase divorciando. Estou com um conflito no casamento. Ou meu filho está nas drogas, está passando por um problema. Você acha que eu ia contar uma história para você do Steve Jobs? Não, certeza não. Caraca, velho, eu entendi o que você está passando e eu vou agora te dar uma história que te dê suporte. Isso é natural do ser humano, cara. É. Eu vou dar suporte para Eu você. conheço um cara que fez isso, fez aquilo, e aí passou por isso e venceu. Aí você começa a dar esperança, né? Até porque a história gera esperança também. Eu tô trazendo paz pro cara em meio ao desconforto, velho. E aí, o que a gente vende aqui, cara? A gente vende isso, cara. Você vende paz em meio ao desconforto da pessoa. Muito Quando louco, você vende né? uma profissão para pessoa de tráfego, você não tá vendendo gestão de tráfego, irmão. Você tá vendendo uma vida nova. É. Ninguém quer ser gestor de tráfego. O que a pessoa quer é a vida nova que, através do gestor de tráfego, ela vai ter. Uhum. Então, o maior erro que as pessoas cometem ao vender é vender o meio e não o fim. Uhum. O que você vende? Você vende uma vida nova. Você vende uma profissão nova, que o cara vai poder trabalhar de casa, vai ter tempo com o filho. É sobre essa história que você está contando. Agora, se você tentar tangibilizar e racionalizar tudo, você vai ficar falando, ó, meu produto tem uma aula para criar uma BM. Meu produto tem... Cara, você acha que esse produto as pessoas vão desejar comprar essas aulas? Até porque não é a parte técnica que faz o cara virar. E no meu produto eu já percebi isso já há muito tempo. A gente dá muito mais suporte para a pessoa no sentido de, cara, primeiro acreditar, permanecer, manter a consistência nos estudos, manter a consistência no trabalho. Porque, assim, na parte técnica, vamos ser sinceros, né, cara? Hoje você vai no Google e você encontra, assim, como criar uma conta no Google. Eu tenho várias aulas lá no meu YouTube que ensina isso, mas não é isso que vai te levar para o próximo nível, que vai te levar... Por que esses caras não estão ricos? Por que esses caras não estão faturando com tráfego? Não Por é que só eles não isso. estão com dinheiro no bolso? Porque o técnico é o mais fácil, cara. É. Agora, como Por vender, como contar uma história, como você vai fazer com que o seu produto, né, entre na vida da pessoa, chame a atenção. Então, isso tudo é o que faz a pessoa, no fim, agir. Né? Por isso que quando você olha movimentos, né, hoje há um movimento muito forte do minimalismo, isso foi contado numa história, um documentário. Né, você vê histórias de superação, aí você pô, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo e tal, mas ele tem uma baita de uma história,
lá no que foi um documentário e todo mundo ficou fã desse cara. Então, né, a gente acaba ficando fã daqueles conteúdos que nós consumimos e nos identificamos, né? Tem alguns que a gente consome e não gosta. Então, aqueles atores que você se identificou com aqueles artistas. Então, isso é muito louco. Basicamente, você precisa, ou a sua história, ou a sua empresa, ou o seu produto, ser o artista do seu público, né? Eles têm você tem que fazer com que você, quando digo você, é o seu produto, a sua empresa, o seu negócio, seja desejado pelos seus clientes. Né? Então não é simplesmente contar as características de um produto, e sim, através de uma boa história, onde cai as barreiras. Aprendi isso agora com o Aguiar, viu? Tá, já tô conseguindo. Com uma história, você acaba com objeções, desarma a pessoa, né? Acaba com as barreiras e convence com facilidade. Isso foi não foi nem um podcast, mano. Foi uma aula. Eu tenho certeza que quem ficou aqui até o final pirou. Mais do que convencer, é conduzir, cara. A história é um instrumento de condução. Porque as pessoas na internet, elas querem ser conduzidas. E aí, no final da condução, tem a venda. A venda se torna um processo natural dentro de todo o contexto que você já construiu com ela. Quando você entende o porquê, irmão, o porquê da história, é muito mais poderoso do que tecnicamente você entender. Sim. Porque tecnicamente não resolve nada. O bom gestor de tráfego não é o cara que é bom tecnicamente. É o cara que tem um modo de pensar diferenciado. O bom copywriter não é o cara que escreve bem. Até porque o que faz a pessoa vender não é o tráfego em si, é a conversão. E a conversão, ela é outros elementos além do tráfego. Então eu sempre falo, Google e Facebook tem a função de fazer o quê? De enviar pessoas para o seu site ou para algum lugar. Agora, quem tem que vender é você. E aí como é que eu vendo para essas pessoas? Técnicas de storytelling. Eu mostro benefício, mostro prova social, você mostra, enfim, vários elementos. Então por que muita gente fala assim, pô, Thiago, eu enviei lá 1000 pessoas pro meu site e não vendi. Fiz um lançamento, coloquei 200 pessoas na minha aula e eu não vendi nenhum. Porque você até sabe fazer tráfego, sabe criar uma campanha. Você não ganhou mas o coração, na hora da conversão é outra parada. Você não ganhou o coração das pessoas, cara. No Brasil, as pessoas compram daquelas que ganham o coração delas, velho. Esse é o princípio da venda no Brasil. Para qualquer produto, serviço... Pode ser e é bom que você morando nos Estados Unidos consegue ver isso com maior clareza, né? Cara, clareza absoluta. Eu acho que a América Latina talvez é assim, né? Eu vejo muito, quando eu fui no México, eu vi que era muito assim, na Argentina, no Chile, muito parecido com o Brasil. Agora, realmente, a cabeça do americano já é uma outra, né? Deve ser outra cabeça. É racional, por isso que essa escola do extermínio de objeções é americana. Sim, a persuasão, gatilhos mentais, essa coisa até mais técnica. Assim, né? A escola americana, o americano, para ser convencido, é racional. É isso vezes isso igual a isso, entendeu? Gostei. Isso está mais barato que isso, que está mais barato que o outro. Isso me dá vantagem na frente dos outros, comprei. Agora, no Brasil, não. No Brasil cara, se você perguntar para sua audiência, ele não vai falar, cara, o Tesla me conquistou. Eu gosto do Tesla. O brasileiro tem essa relação com de quem ele compra. Ele gosta. Por isso que no Brasil as marcas crescem de forma absurda, porque o brasileiro vira fã da marca de uma forma incondicional, fã da pessoa. É por isso que a gente tem... E defende até quando a pessoa está errada. Ela defende. Cara, influenciadores de marketing digital com milhões de seguidores. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, cara. Isso é um fenômeno brasileiro. É muito Os caras aqui dos Estados Unidos têm 30 mil seguidores, os mais bambambam, 40 mil, os vendedor top. Tá ligado? Eu tenho 200 e poucos mil, você tem 300 e poucos mil, cara. A gente, velho. Cara, isso é um fenômeno Brasil, cara. Que o brasileiro compra a pessoa. E é por isso que lançamento, por exemplo, deu muito mais barulho no Brasil do que nos Estados Unidos. E até isso, abrindo só um parênteses, né? Falando... Cara, e é por isso que quem vende produto físico, tem uma loja virtual, que criar uma marca forte, não deve negligenciar de você levantar experts para vender produtos físicos. Olha que loucura. E aí é um outro papo, que eu acho que o mercado de produtos físicos não acordou para isso. Eles estão ainda... muitos... O Mercado Livre está começando a fazer isso, né? O Polishop ao vivo na internet. Sim. Como se fosse o Polishop. É isso aí, galera. Você que ficou até o final aqui... Tenho certeza que você está sendo com muitas dúvidas. E se você está sendo com muitas dúvidas, é porque você está no caminho certo. Agora eu descobri isso. Cara, se
Se você despertou para as dúvidas, a dúvida é o princípio da sabedoria. Olha aí, ó. Se você gostou, se você entendeu o storytelling hoje e saiu com um monte de dúvida, bem-vindo à jornada de desconforto. Chances são que você vai recuar, que você não vai ter peito para segurar essa dor do desconforto. Eu te desafio a seguir nessa jornada do storytelling, a começar a contar suas histórias do jeito que você conseguir. Você vai ver que o mecanismo da sua mente vai se desenvolver conforme você pratica. E daqui 6 meses, 1 ano, vai ser tão fácil para você contar história, porque você só vai precisar de memória. Diferente de outras técnicas que você precisa decorar um monte de coisa, a única coisa que você precisa para contar história é memória, porque a história você viveu. Só precisa recordar, lembrar e saber a hora certa de contar. Obrigado pelo convite. Tamo junto, conta comigo. Bora voar, irmão. Se você ficou até o final e curtiu esse conteúdo aqui, cara, não deixe de colocar aqui, ó, botãozinho. Mete o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse podcast com mais e mais pessoas aí. E ó, tamo junto até o fim, Aguiar. Obrigado, cara. Eu sempre aprendo muito contigo, de verdade, de coração. Obrigado. Tamo junto e Bora eu te vejo no próximo episódio do Podcast Extremo. Forte abraço e até lá. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.